Fala galera, eu sou o Janilson Viana e esse é o Alinhado com Propósito de hoje. É isso mesmo, vou estar falando hoje sobre o porquê das tempestades. Você já se perguntou o porquê que a gente enfrenta tempestades? E eu sempre venho perguntando, Deus, por que das tempestades? E o Senhor me conduziu a um texto da palavra dele que edificou a minha vida e me deu muitas lições preciosas. E eu quero compartilhar um pouco com você dessas lições. Vamos lá? Bom, a Bíblia vai nos falar no livro de Marcos, capítulo 4, quando a Bíblia nos fala que Jesus, tendo trabalhado, tendo feito durante um único dia uma cruzada evangelística, ele ficou ali o dia inteiro explicando a parábola do semeador e tudo. E no final desse dia, a Bíblia nos fala que, sendo já tarde, o Senhor chama os seus discípulos e fala assim, olha, vamos atravessar esse lago de Genezaré e vamos lá para o outro lado. Ou seja, Jesus liberou uma palavra. Já era tarde. E é tão incrível porque quando a gente olha, os pescadores, eles não estavam acostumados a atravessarem para o outro lado já tarde. Pelo contrário, quando eles saíam para pescar, eles saíam de madrugada, de manhã, mas nunca saíam já tarde. A Bíblia diz em algumas traduções que era quase ao anoitecer. Ou seja, Jesus sempre nos chama a um desafio. Andar com o Senhor Jesus é andar em desafio, andar em novidade de vida, andar realmente de uma forma desprendida de coisas dessa terra. A Bíblia vai nos falar que os discípulos abraçaram o desafio de Jesus, entram no barco e eles vão rumo ao outro lado, onde Jesus havia desafiado eles para irem. E é tão engraçado que o texto vai falar que outros barcos também seguiram esse mesmo trajeto dos discípulos. Ou seja, quando a gente começa a caminhar debaixo de um desafio de Deus, debaixo de uma direção do Senhor, a gente inspira outras pessoas a também viverem o mesmo. E a Bíblia vai nos falar que no meio sobreveio uma tempestade. E é tão curioso porque eles estavam obedecendo uma ordem de Jesus. O porquê dessa tempestade? Muitas vezes a gente não entende quando a gente está obedecendo às ordens de Deus, porque nos sobrevém tempestade. A nossa obediência às ordens de Deus não nos inibe de viver tempestades na vida. Mesmo os discípulos obedecendo uma direção de Jesus de irem para o outro lado, sobreveio a tempestade no meio do caminho. E às vezes é assim na nossa vida. A gente obedece uma direção de Deus, o Senhor nos fala, faça dessa forma, faça desse jeito. E ainda assim, vem tempestade. A Bíblia diz que Ele faz nascer sol sobre justo e injusto. Deus faz vir o dia bom e mal sobre todos nós. Não é porque estamos obedecendo uma ordem de Jesus, uma direção, que vai nos inibir de vivermos as tempestades. E existem algumas verdades que a gente aprende com os discípulos aqui. Por que das tempestades? A primeira verdade é que a tempestade vem para revelar a nossa estrutura emocional, como nós somos, a nossa estrutura de incredulidade e medo. Jesus, no versículo 40 do capítulo 4 de Marcos, ele vai falar o seguinte: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? A tempestade veio para mostrar que os discípulos não eram tão fervorosos e tinham tanta coragem e fé como eles achavam que tinham. A tempestade mostrou que eles tinham medo, que eles eram tímidos. A tempestade na sua vida sempre vai chegar para mostrar que talvez a sua estrutura não é quem você pensa que é o bambambam. A gente sempre tem a tendência de achar que a gente vai sair da melhor forma quando aquilo acontecer, não é assim? A gente sempre acha que nós vamos ser os melhores possíveis, mas não é assim na prática. A tempestade no barco dos discípulos vieram para revelar a estrutura de medo e incredulidade deles. Talvez Deus está mandando uma tempestade para você, para revelar a sua estrutura.
Mas fique tranquilo, porque na medida que a tempestade vier, ela não vai só revelar a sua estrutura, mas ela vem também para revelar a nossa dependência em Deus, para nos ensinar a clamar. A Bíblia nos fala que no calor daquela tempestade, o barco estava indo de um lado para o outro. Foi aí que eles começaram a clamar. A tempestade sempre vem para nos ensinar a clamar o Senhor. Socorro bem presente na hora da nossa angústia. A tempestade vem para te ensinar a ter uma vida de oração, a ter uma vida de consagração ao Senhor. Aquela tempestade veio para ensinar os discípulos a desesperadamente clamar o Senhor Jesus. É tão lindo, né, ver que, embora tivesse aquela tempestade, Jesus estava no barco. E talvez Jesus esteja no seu barco, mas você está calado. A tempestade está vindo e você está simplesmente calado. Mas o Senhor quer nos ensinar a clamar. Os discípulos falam, a Bíblia fala que os discípulos acordaram Jesus com o clamor deles. E os céus também quer que você acorde, sabe? Quer que o Senhor deseja que você realmente faça uma revolução nos céus através do seu clamor. Então clame, sabe? A tempestade vem para te ensinar a clamar. A tempestade também nos vem para nos conceder uma revelação pessoal de Jesus. É isso mesmo. A Bíblia nos diz que quando Jesus se levanta e ele diz: acalma-te vento, fica tranquilo aí, mar, tempestade, ondas. Jesus dá uma ordem para a tempestade. E a Bíblia nos fala que de repente sobreveio uma bonança. Sabe o que isso significa? Que Jesus tem um controle de todas as coisas. E os discípulos, diante pasmos, perplexos, diante daquela maravilha, porque o mar, a tempestade, tudo parou ao som da voz de Jesus. Eles olham para o outro e falam: quem é esse que até o vento e o mar obedecem à sua voz? As tempestades da vida sempre vão nos ensinar quem Ele é, quem Jesus é. Elas sempre vêm para nos ensinar quem Ele é, quem que é esse Deus maravilhoso que faz o seu caminho na tempestade. É isso que o profeta fala, que Deus faz o caminho dele na tempestade. Sabe para quê? Para nos ensinar quem Ele é, que Ele é o que tem o poder de acalmar ventos e tempestades. E por fim, a tempestade vem para nos levar a um novo destino, ao lugar onde Deus preparou para as nossas vidas. Marcos capítulo 5, versículo 1 fala que depois disso eles chegaram ao destino deles. Eu quero te falar que na medida que os ventos vinham soprando sobre os barcos dos discípulos, que a tempestade vinha soprando sobre eles, eles estavam sendo, na verdade, levados para o destino deles em Deus. E é assim também conosco. Na medida que a porta é fechada, que a enfermidade chega, que o desemprego acontece, pode ficar tranquilo, porque esses ventos estão te levando para o seu destino, estão te levando para o seu propósito. O mesmo vento que veio sobre os barcos daqueles discípulos, que amedrontou eles, foi o mesmo vento que levaram eles para o destino de Deus. E eu quero te falar que esse mesmo vento, essa mesma tempestade vai te levar para o destino que Deus preparou para a sua vida. Não desista, a tempestade não é o fim. As tempestades vêm para nos ensinar quem nós somos, a nossa estrutura. Vem para nos ensinar a clamar, vem para nos ensinar a reconhecer quem Jesus é, mas ela também vem para nos levar ao destino que Ele preparou para nós. Descanse na tempestade, porque o nosso mestre, ele descansa na tempestade e nós somos imitadores dele. Bom, esse foi o Alinhado com o Propósito de hoje. Eu espero ter edificado a sua vida, que Deus possa te abençoar, renovar a sua esperança e te levar num lugar de confiança, porque Ele certamente tem guardado a sua vida e Ele não perdeu o controle da sua história. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe, dê o seu like, ative o sininho e vamos juntos crer que as tempestades vêm com um propósito. Deus abençoe.